Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver as 5 questões de geometria espacial do Enem 2024. Na revisão antes da prova eu havia previsto de 8 a 12 questões de plana e espacial, vieram 10. Perfeito. Vem comigo ver as questões de espacial, é logo depois da vinheta. Questão número 146 da prova verde diz o seguinte: em uma empresa é comercializado um produto em embalagens em formato de cilindro circular reto, com raio medindo 3 e altura medindo 15. Vamos desenhar esse cilindro aqui, ó. E a gente sabe que esse raio mede 3 centímetros e a altura mede 15 centímetros, certo? Essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagens em formato de cubo. Então, embalagens em formato de cubo. E esse cubo vai ter uma determinada aresta, de tal forma que a capacidade dele seja 80% da capacidade da embalagem cilíndrica atual. Então, capacidade, quando ele fala capacidade, é volume, tá? Vamos calcular o volume desse cilindro aqui, ó. Volume dele é a área da base vezes a altura, certo? Então, o volume vai ser a área da base, a área de um círculo de raio 3, é π vezes r ao quadrado, π vezes 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 15. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Volume vai ser. Ele pediu para trocar esse π aqui por 3. Olha, use 3 como valor aproximado para π. Então fica 3 vezes 3 ao quadrado vezes 15. O volume vai dar 27 vezes 15. 27 vezes 15 é 270 mais 135, vai dar 405. 405 centímetros cúbicos. Mas esse é o volume desta embalagem cilíndrica. Quanto é 80% dessa capacidade do volume, então, do cilindro? Ora, 80%, olha como é que eu vou calcular, 80 sobre 100, 80% de 405 vai ser o volume que eu quero para esse cubo. Depois a gente vai ter que descobrir a aresta do cubo, tá? As 3 arestas aqui, ó, largura, comprimento e altura são iguais para um formato de cubo. Bom, vamos lá, vamos simplificar esse aqui e esse por 5. Vai ficar 81, né? 81, e aqui por 5 vai dar 20. Ora, 20 com 80 também dá para simplificar. Aqui fica 1 e aqui fica 4. Então é 4 vezes 81. Eu vou deixar assim, ó, 4 vezes 81, que vai dar 4 vezes 8 dá 32, 324 centímetros cúbicos. Veja que esse é justamente o volume que eu quero para o cubo, porque já é 80% do volume do cilindro. Então vamos lá. O volume do cubo é A ao cubo, que tem que ser igual a 324. Portanto, A vai ser raiz cúbica de 324. Então tem que tentar tirar alguma coisa de dentro da raiz cúbica. Vai dar uma dessas duas aqui, né? A aresta. Então, 324, vamos ter que fatorar por 2. Dá 150 mais 12, 162. Aqui por 2 de novo dá 81. Por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Veja que tudo que eu quiser tirar de dentro de uma raiz cúbica tem que estar ao cubo, tá? Então vamos juntar aqui de 3 em 3 alguma coisa. 3 vezes 3 vezes 3, é um 3 ao cubo dentro da raiz que vai poder sair. Esse 2 e esse 2, juntos, eles não chegam a ter expoente 3, certo? Aí fica 2 ao quadrado. Então não dá para sair da raiz, e esse 3 também está sozinho, depois que eu já agrupei os outros 3 aqui. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12, vezes 3 ao cubo, que é 27. Esse 27 consegue sair da raiz cúbica. Então, esse 27, raiz cúbica de 27, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. É 3, né? Raiz cúbica, e o 12 ficou preso porque ele não tem nada ao cubo que consiga sair da raiz. A medida da aresta do novo cubo, da nova embalagem, vai ser 3 raiz cúbica de 12. 3 raiz cúbica de 12 é o que a gente tem na letra E, certo? Muito bem. Questão número 149 da prova verde é mais uma questão de visualização espacial do que uma questão de cálculo. Não tem cálculo nenhum aqui para fazer. Olha só, para obter um sólido de revolução, rotação de 360 graus em torno de um eixo fixo, uma professora realizou as seguintes etapas. Recortou esse trapézio aqui, fixou o lado PS desse trapézio retângulo e girou 360 em torno dessa vareta aqui. E ela obteve um sólido de revolução. Vamos ver que sólido é esse. Se a gente imaginar que este ponto aqui, ó, ponto Q, ele vai rodar ao redor do ponto P e ele vai gerar um círculo, certo? Ele vai fazer um círculo aqui ao redor desse ponto P. Imagine que essa figura está rodando ao redor dessa vareta. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Para esse ponto R vai descrever um círculo aqui embaixo. E essa figura que a gente vai conseguir formar com esse trapézio retângulo, você enxerga
que vai ser uma espécie de um abajur aqui, com essa parte menor e essa parte maior, como é que é o nome dessa figura? Ora, isso aqui é como se você tivesse um cone, né, e cortado aqui numa base paralela à base desse cone. Então, esse cone que a gente acaba traçando, né, esse sólido que acaba ficando aqui para baixo, é o que a gente chama de tronco de cone. Esse é um N, tá? Tronco de cone. Por quê? Porque é um cone que foi cortado por um plano paralelo à base. Então, tronco de cone é justamente a figura que a gente vai obter ao girar um trapézio retângulo ao redor desse lado que é perpendicular às duas bases, tá bom? Vamos para a próxima então. Questão número 165 da prova verde diz o seguinte: uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado 2 tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares de dimensões 10 por 20, como está aparecendo aqui na figura. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem, em formato de cilindro circular reto. Então ele vai enrolar essa folha, que posteriormente recebe fundo e tampas circulares. A figura ilustra dependendo de qual das duas extensões será utilizadas como altura, né? Então eu posso fazer ele 20 na vertical e 10 na horizontal, ou 20 na horizontal e 10 na vertical. As duas opções para formar a possível embalagem. Dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade, a de maior volume, capacidade é sempre volume, apresentará o volume em centímetros cúbicos igual a quanto? Então a gente vai ter que calcular este cilindro e este cilindro, que são formados aqui por essas duas folhas em posições diferentes. A gente vai ter que calcular o volume de cada uma delas. Então olha só o que a gente pode fazer. A gente pode pensar que esta folha pode ser enrolada fazendo um cilindro mais fininho e pode ser enrolada fazendo um cilindro mais grosso, né? A gente já pode pensar o seguinte: quanto maior for o raio, como esse raio aparece ao quadrado no volume, né? A área da base vezes a altura e a área da base é πr ao quadrado. Quanto maior o raio, maior vai ser a área da base, ao quadrado, inclusive, né? E aí você vai ter um volume maior. Então, provavelmente, essa vai ter um volume maior. Mas vamos calcular das duas, porque não é tão trabalhoso assim. Olha só, o que você precisa enxergar é que você vai ter cilindros com um determinado raio 1 e uma altura 1, e aqui você vai ter um raio 2 e uma altura 2. E a gente vai calcular o volume de cada um deles, tá? Bom, a altura aqui, quando eu enrolo essa folha ao redor desses 20 centímetros, você já percebe que a altura da folha vai ser essa daqui, ó. A altura da folha vai ser exatamente a altura do cilindro. Então, esta altura aqui, ó, vai ser igual a 20, né? Então, a distância entre as duas bases. Agora, o que você precisa perceber, e que não é tão mais fácil de perceber, é o seguinte: aqui na base eu não tenho raio 10. Não, não. Olha só, isso daqui, essa partezinha que está aqui embaixo, ela vai ficar enrolada ao redor desse cilindro. Portanto, o que vale 10 é o comprimento da base, é o comprimento desse círculo. Então imagine que você enrola a folha, aquela medida que estava reta, que vale 10 ali na base, ela vai ficar enrolada formando um comprimento da base do cilindro 10. Então, como é que a gente calcula? Para círculo, como é que a gente calcula comprimento e área? Conheci 2π raio super π radões, certo? Então, este comprimento equivale 10. Então, nesse caso, 10 é igual a 2π vezes o R, e o R é o R1, certo? Então, esse raio 1 vai ser 10 sobre 2π, ou 5 sobre π em centímetros, né? Centímetros, que era a unidade de medida do comprimento. Bom, se eu tenho esse raio e eu tenho essa altura, eu posso calcular o volume. Então a gente já vai fazer isso. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui se a gente pensar no segundo cilindro. Olha só, esta base aqui, ó, que mede 20, é que vai ficar enrolada ao redor do segundo cilindro, certo? Então este comprimento vale 20. O comprimento da base é 20, que é igual a 2π vezes o raio 2, esse raio aqui. Então, comprimento igual a 2πr, certo? Aí o raio 2 vai ser o quê? 20 sobre 2π, ou 10 sobre π centímetros. Tá bom? Bom, veja que aparece o π na resposta, então você não pode trocar o π por 3, nem nada, como ele falou em alguns exercícios anteriores, né? A altura eu já tenho. Então essa altura aqui, ó, eu esqueci de colocar, mas a altura nesse primeiro caso é 20, e essa altura aqui mede 10. Então, quando você enrolar, esse cilindro vai ter uma altura de
10. Essa altura aqui. E essa altura aqui vai ser maior. Essa altura vai ser de 20, certo? Bom, então vamos lá. Vamos calcular o volume de cada um deles. Volume igual área da base vezes altura. E a área da base, agora sim, é a área de um círculo de raio R. A área é igual a πr ao quadrado. A área da base vai ser π vezes o raio, que é 5 sobre π, ao quadrado, vezes a altura, nesse caso, que mede 20. Então, você vai ter π vezes 25, o quadrado vai passar para cima e para baixo, tá? Sobre π ao quadrado vezes 20. Então, vamos ver quanto é que vai dar tudo isso. Eu vou cortar o π ao quadrado com π de cima, né? Vai ficar 25 vezes 20, que dá 500 sobre π. Esse é o volume da primeira, tá? O volume do primeiro cilindro. O volume do segundo cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Volume vai ser a área da base π vezes o raio, que é 10 sobre π, ao quadrado, vezes a altura dele, que é 10. Então, o volume vai ser π vezes 100 sobre π vezes 10. Então, eu passei o quadrado para cima e para baixo, ficou 100. Opa, π ao quadrado lá embaixo, né? Agora sim. Então, o volume vai ser π corta com π ao quadrado lá, vai ficar 100 vezes 10 é 1000 sobre π. E olha só o que ele pediu, isso aí está em centímetros cúbicos, né? Olha só o que ele pediu. Dentre essas duas, a de maior capacidade, maior é 1000 dividido por π, que é maior do que 500 dividido por π. Tá vendo por que aquilo que eu falei para vocês, que o raio sendo ao quadrado, quanto maior for o raio, é melhor, né? Então, realmente, esse 1000 sobre π ganhou. 1000 sobre π é aquela que tem maior capacidade. 1000 sobre π é a resposta que está na letra D, certo? Questão número 168 da prova verde diz o seguinte: em um jogo virtual para celular, um personagem pode percorrer trajetórias retilíneas, voando ou se deslocando ao longo de paredes. Considere que o personagem descreve a trajetória A, B, C, D e F, em que os pontos A, D e E estão em um plano paralelo, né? Então esses pontos aqui, A, D e E, estão nesse plano, paralelo ao que contém os pontos B e C, sendo esses dois planos ortogonais, quer dizer, perpendiculares, ao plano da base que contém o ponto F. Tá? A projeção ortogonal sobre o plano da base da trajetória A, B, C, D e F descrita pelo personagem é. Então, gente, olha só, o que você tem é que enxergar este ponto projetado na base. Tá? Cada um desses pontos aqui, projetado na base, ele vai te dar um desenho aqui projetado na base, um desenho na base, né, que a gente vai conseguir enxergando. Esse ponto está exatamente em cima de que ponto na base? Descendo reto aqui até a base, cada um desses pontos. Então vamos enxergar, né, aonde fica cada uma das projeções ortogonais e a gente já vai conseguir descobrir qual é o trajeto na base, a projeção ortogonal sobre o plano da base dessa trajetória aqui. Então, ponto A, se a gente projetar direto lá para baixo, ele vai ficar este ponto aqui, certo? Esse vai ser a linha, vamos colocar assim, projeção do ponto A. Os pontos B e C juntos, eles vão ter a mesma projeção aqui, ó. B' coincide com C', certo? Então o ponto B e o ponto C, projetados aqui embaixo, vão dar o mesmo ponto. É como se tivesse uma luz bem por cima, a sombra deles vai cair no mesmo ponto, certo? Esse ponto D, projetado aqui na base, ele vai ser esse ponto aqui, que a gente chama de D', desce reto, né? Aqui o ponto E, descendo reto, ele vai ser projetado aqui na base, neste ponto E'. E o ponto F já está na base, certo? Então, qual vai ser o caminho que esse A, B, C, D e F vai fazer na base? Vai fazer um caminho que é assim, ó, reto de A até B, de B para C ele não vai mudar, ele vai ficar parado aqui, depois ele vai para D, e depois ele vai para E, e depois ele vai para F. Enxerga? Então vamos ver qual deles está representando exatamente esse caminho. Olha só, ele vem aqui na diagonal e vai um quadradinho para baixo. Vem aqui na diagonal, vai um quadradinho para baixo. Até agora está bem correto esse primeiro, né? Sai daqui, vem para cá. Depois o B e o C estão juntos aqui nesse ponto. Daí ele vem mais um quadrado aqui para frente e vai para outra parede. Então aqui já está errado, ó. Ele não pode vir para cá, ele tem que vir descendo, certo? Então vamos ver outro que faça o mesmo caminho, ó. Esse aqui veio e veio nessa parede, também não é, tá? Esse aqui não é. Esse daqui, ó, então ele vem, aí aqui tá o ponto B, e aqui tá o ponto C também, B coincide com C. Depois ele vem um ponto para cá, né? Ele vem um quadradinho aqui nesta direção, certo? Depois ele vai reto aqui nesta parede da direita. Ah, então ele tinha que descer aqui, ele não podia vir reto. Então esse também não é. Olha só,
esse daqui já está bem errado aqui no começo, né? Então aqui desce e vem reto aqui, nada a ver. Olha lá, ele vem aqui, como a gente estava vendo no outro gráfico, vem aqui, faz esse caminho, chega no ponto D', aí ele vem nesta parede aqui, ele continua nessa parede até o ponto E', e depois ele vai aqui para o meio, na base, no ponto F', certo? Então aqui está o A', aqui está o B e o C, né? B', que coincide com C', depois o D, E e F. Então a gente enxergou a sombra desse deslocamento no chão e a gente viu que está certo a representação que está aqui na letra C, tá bom? Vamos para a próxima então. E a questão número 180, para fechar a prova do Enem 2024, prova verde, diz assim: um tanque em formato de paralelepípedo reto retângulo, esse tanque aqui, tem no seu interior 2 anteparos verticais fixados na sua base em suas paredes opostas, sendo perpendiculares a ela conforme a figura. Então tem esse anteparo aqui e esse anteparo aqui. Esses anteparos, de espessuras desprezíveis, estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em 3 retângulos congruentes, quer dizer, 1/3 do comprimento aqui, 1/3 aqui e 1/3 lá, tendo suas alturas iguais a metade e a 1/4 da altura do tanque. Então aqui é a metade da altura do tanque e aqui é 1/4 da altura do tanque. Ele colocou aqui H/2 e H/4, sendo que a altura do tanque é H. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto e através de um duto que despeja água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. Tá? Então em 12 horas ele enche todo o reservatório. O gráfico que descreve em cada instante a maior altura da coluna de água dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque é. Então vamos começar a enxergar o que acontece quando a gente vai colocando água aqui por esse buraquinho, que está em cima desse pedaço. Ora, a água vai ocupando primeiramente esta parte aqui, ó. Ela vai primeiro subindo aqui, subindo, até que ela chega na altura deste anteparo aqui, ó. Então ela vai subindo até que ela chega nesta alturinha aqui, ó. Enxerga que a água vai ocupando só esse pedaço aqui da parte da direita desse reservatório, até que ela chega aqui e daí ela começa a vazar para cá, vai encher essa parte aqui, e depois ela começa a vazar para cá e depois ela vai pegar a altura que é metade da altura do tanque inteira, né? Então, quando a água começa a subir, quanto tempo ela demora subindo até chegar nesta parte aqui quando ela começa a vazar? É isso que a gente vai perceber aqui. Olha só, isso daqui também é um paralelepípedo retângulo com um volume que não é L vezes H vezes essa dimensão que eu posso chamar aqui, por exemplo, de X, tá? O que vai acontecer aqui, né? Esse daqui representa quanto do volume total? Vamos pensar, se é L/3 vezes H/2, que essa altura aqui, ó, é H/2. Se a gente tem a mesma largura do tanque inteiro, então o volume do tanque, o volume total vai ser L vezes H vezes esse X aqui, que é a largura, certo? Produto das 3 dimensões, altura vezes largura vezes comprimento. O volume desta partezinha, que eu vou chamar aqui de V1, tá? O volume 1 vai ser o quê? Vai ser L/3, porque ele tem essa largura, L/3, vezes H/2, e vezes a mesma dimensão, X. Você enxerga que isso é LHX, que é o volume total, dividido por 6. Opa, então peraí, esse pedaço tem 1/6, é igual ao volume total dividido por 6. Se essa água demora 12 horas para finalizar o abastecimento do tanque inteiro, 1/6 do tanque vai demorar 1/6 do tempo. Então, aqui esse pedaço vai ser cheio, tá? A gente vai conseguir encher este pedaço aqui, ó, em 2 horas, até que comece a vazar. Então, nas primeiras 2 horas, a água vai subindo. E vai subindo, eu digo, até mais rápido do que no final, porque ela vai subindo numa área da base menor, concorda? Então, quanto mais eu restringo aqui, quanto mais fica pequena essa base que ele está enchendo, mais rápido essa água vai conseguindo ocupar uma altura maior, certo? Então, vamos lá. Em 2 horas, a água vai subindo, até chegar na altura H/2. Tudo bem? Vamos lá. Em 2 horas ela vai subindo até chegar na metade da altura. A altura inteira aqui ele representou com 6 quadradinhos. Então aqui chegou em 2 horas,
chegou em 6 quadradinhos. Legal, em 2 horas chegou na metade, né? Na metade da altura. Aqui não tem nada a ver, né? A altura, ela vai aumentando, né? Então ela tem que começar do zero e vai aumentando aqui. Então essa daqui a gente já elimina. Essa altura também não começa em 3, nada a ver. E essa altura vai aumentando até chegar nas 2 horas. Legal. A primeira parte, esses 3 gráficos da esquerda, estão ok. Agora vamos começar a enxergar o que acontece. Você está vendo que tem uma parte horizontal aqui, uma parte horizontal aqui e uma parte horizontal aqui também. Isso vai ser super importante para a gente decidir qual dos gráficos que a gente vai decidir, né? Para a gente ver qual dos gráficos é o correto. Então vamos ver o seguinte, ó. O que representa essa parte horizontal? Quer dizer que a altura ao longo do tempo ela não varia, ela fica constante. A altura não passa da metade da altura do reservatório durante um certo tempo. Que tempo será que é esse que a altura fica constante? Ora, se essa altura que ele está representando aqui é a maior altura de água, quando ele começar a vazar para cá, e quando ele começar a vazar para cá, até que você consiga encher completamente esta parte aqui, ó, tudo isso que está aqui, então, até que tudo isso esteja cheio de água, você concorda que a altura não vai passar desta altura, que é a metade da altura do tanque? Depois é que, quando eu continuar colocando água, é que a água vai subindo, 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 até chegar na altura máxima, né? Então, eu preciso jogar água suficiente para entrar metade da água do tanque inteiro, e ele vai ficar parado nessa altura H/2 aqui, vazando para cá e depois vazando para cá, até encher metade do reservatório, para depois a água começar a subir de novo e chegar na altura completa, tá? Então vamos lá. Quando é que ela vai chegar na metade da altura, preenchendo metade do volume? Ora, se ele preenche em 12 horas o volume completo, em 6 horas a água vai preencher tudo isso daqui, certo? 6 horas ela vai demorar, metade do tempo, né, vai demorar para encher toda essa parte aqui. Então, das 2 horas, quando ele chega nessa altura, até as 6 horas, ele vai estar só vazando para cá. Ele não vai subir a altura vai ficar na metade. Das 2 até as 6 horas, a gente vai ter uma altura que não varia. A altura máxima vai ser sempre igual à metade da altura do reservatório. Das 2 até as 6 horas, constante. Aqui ficou das 2 às 4, errado. Ele tem que vir até as 6 aqui, ó. E aqui ele ficou das 2 até as 10. Então é errado, ele tem que vir só até as 6, depois ele tem que começar a subir. Esse também não é. Portanto, a resposta correta vai ser da letra B. Por quê? Sobe até as 2 horas, depois ele fica constante a altura máxima igual à metade da altura do reservatório, e depois ele começa a subir mais lentamente do que estava subindo antes. Por que ele sobe mais lentamente? Porque ele tem uma área maior para preencher. Aí, as últimas 6 horas, ele vai subir a altura lentamente aqui, porque essa altura ele subiu só em 2 horas, né? Aqui ele vai demorar outras 6 horas para subir. Daqui até aqui. Essa parte da altura vai demorar 6 horas para encher. Quer dizer, das 6 até as 12 horas. Né? Das 6 até as 12 ele vai subir. E aí, é claro que essa reta vai ser menos inclinada do que essa reta original, né? Que em 2 horas subiu metade do reservatório. Aqui ele demora 6 horas para preencher a outra metade da altura desse reservatório. Percebeu como é que isso está acontecendo? Vai subindo a água e daí começa a vazar. Quando ele começa a vazar, não sobe mais. Ele vai passando para cá, depois passando para cá, só começa a subir de novo quando ele conseguiu preencher todas essas 3 divisões aqui da base. Aí sim a água volta a subir. E aí ela volta a subir e preenche o reservatório em 12 horas, como está indicado no gráfico da letra B. É uma questão muito interessante de visualização, bem legal, tá? Até porque eles colocaram aqui 3 gráficos muito parecidos e a gente precisava fazer os cálculos mesmo para poder enxergar qual era o comportamento correto dessa altura máxima da água no reservatório em cada um dos momentos. Tá? Excelente questão para finalizar a prova verde do Enem 2024. Muito legal. Que bom que você ficou comigo até aqui. Aproveita e se inscreve no canal e acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se quiser aulas online comigo, veja como entrar em contato na descrição desse vídeo.